A paz do Senhor a todos vocês. Eu gostaria de estar lendo aqui, está passando para vocês um estudo. Eu vou estar falando hoje aqui sobre a diferença entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda. Há uma diferença entre esses dois eventos. Primeiro, é necessário saber que o arrebatamento da igreja, Jesus, ele não vem para a terra. Ele não é a sua segunda vinda. Imagine que você estivesse em uma cidade e nessa cidade tem uma entrada da rodovia. E alguém viesse até a entrada da cidade e voltasse para trás e não entrasse nesta cidade, eu não poderia dizer que esta pessoa veio até a cidade, mas ela chegou próximo e voltou. Então, é interessante saber que o arrebatamento, Jesus, ele não vem até essa terra, ele vem buscar a tua noiva. A palavra do Senhor diz que o Senhor leva a sua noiva, porque 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 adiante, diz que nós vamos encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Não diz naquele momento que Jesus vem para a terra, porque é uma diferença muito grande. Quando se fala da separação, por exemplo, do joio, do trigo, mas o arrebatamento, Jesus leva a sua noiva embora. A segunda vinda, Jesus vem com a sua noiva para a terra. E ele vem com a sua noiva para a terra e ele estabelece um milênio. Satanás será amarrado por 1000 anos. A palavra do Senhor diz, Apocalipse 19, versículo 20, fala que a besta e o falso profeta foi lançado no lago de fogo. E Apocalipse capítulo de número 20, versículo 1 ao 3 e 4, fala da prisão de Satanás por 1000 anos e do reinado daqueles que são salvos, que participaram da primeira ressurreição, por 1000 anos eles vão reinar com Cristo. O arrebatamento é bem diferente do que a segunda vinda. O arrebatamento, ele é diferenciado da segunda vinda, porque no arrebatamento Jesus, ele leva a noiva e vem então, começa-se então logo a tribulação. Vai começar a tribulação e virá a grande tribulação. Agora já a segunda vinda, Jesus vem, ele lança ali a besta e o falso profeta no lago de fogo e ele amarra Satanás por 1000 anos e ele inicia o seu milênio na terra, porque Jesus ainda vai reinar. Ele vai reinar no trono de Davi. E isso, então, é muito diferente. Outra coisa, a segunda vinda, ela é revelada nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Já o arrebatamento da igreja, a palavra do Senhor diz que é um segredo. É um mistério de Deus. Romanos 11, 25 fala que até que se complete a plenitude dos gentios, e Paulo fala que é um segredo. Porque depois que completar a plenitude dos gentios, o tempo dos gentios, então virá a última semana que se falta para cumprir as 70 semanas de Daniel.
1 de Coríntios 15, versículos 51 a 52, o apóstolo Paulo fala disso: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, que significa morrer, mas todos seremos transformados num agir, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então significa que o arrebatamento, ele vai acontecer de repente, significa que o arrebatamento, ele é um segredo, ele é um mistério que os israelitas não sabem. Outra coisa, quando nós falamos do arrebatamento, nós falamos da igreja. E quando Jesus ele volta para a terra, ele passa a tratar novamente com a nação de Israel. Não estou aqui fazendo uma distinção totalmente completa, de que Israel é vedado, totalmente diferente, completamente da igreja. Não. Todo israelita que se converte a Deus, ele se torna a igreja, mesmo após o arrebatamento. Mas eu estou dizendo que para a nação de Israel existe profecias, existe coisas que ainda não aconteceram sobre a nação de Israel, porque o Senhor diz que todo Israel será salvo. Todo Israel, como Ezequiel 37, se você começar a ler, você vê que um Israel sem Deus é um Israel morto. É aquele vale de ossos sequíssimos. Mas o Senhor diz que todo Israel vai ser salvo. Haverá salvação para a nação de Israel. Então existe profecias que ainda não se cumpriram. E quando nós falamos do arrebatamento, nós vemos que a igreja, quando falamos do arrebatamento, nós vemos que a igreja é um tratamento para a igreja no momento em que nós, na forma como nós vemos hoje. Dessa maneira de como nós vemos hoje, porque há muitas coisas para acontecer ainda sobre a nação de Israel. Portanto, eu vejo que o arrebatamento, ele é diferente da segunda vinda. O arrebatamento, o apóstolo Paulo diz, ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16 adiante, né? Nós temos ali também a passagem de 1 de Coríntios 15, 51, 52, e vemos que ele traz uma mensagem de consolo. O apóstolo Paulo até diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Já eu vejo ali que também depois vem a tribulação. Agora a segunda vinda do Senhor, quando o Senhor vem, ele vem ali para estar julgando. Naquele momento, é o momento em que ele vai estar separando os bons dos maus. Naquele momento, aquela hora, naquele momento, querido, que Jesus ele vem e ele acaba com a festinha da besta, do falso profeta, ali da antiga serpente, que é Satanás, estabelece o seu milênio. Há uma diferença muito grande. Uma outra coisa interessante também, que nós precisamos atentar, é saber que o arrebatamento, a criação de Deus, ela ainda permanece sem nenhuma alteração. Agora, na segunda vinda, há uma mudança, porque vem o milênio. A palavra do Senhor diz que uma criança vai colocar a mão num buraco de uma cobra e ela não vai ser picada, que o boi e o leão vão estar pastando juntos. Haverá uma mudança, uma alteração na criação de Deus, um milênio, uma restauração na natureza. E isso não acontece no arrebatamento. Diz que o jovem que morrer, nesta época, morrerá de 100 anos. Então, nesse momento, nesse evento haverá uma alteração na natureza. Porque, primeiro, nós sabemos que vem o arrebatamento, e até então, a natureza, a criação, ela continua dessa mesma forma. Depois, Cristo, ele vem, e começa-se uma alteração. O sol e a lua não dará mais a sua luz, as potências do céu serão abaladas, muita coisa acontecerá na segunda vinda.
muita coisa irá acontecer, até que tudo isso se acabe, até que o céu se desenrole como se fosse uma cortina, então virá o estado eterno. Há uma diferença muito grande entre arrebatamento e a segunda vinda do Senhor. Era isso que eu queria dizer, para estar falando sobre a diferença do arrebatamento e da segunda vinda. Isso não é um estudo, mas eu quis passar a diferença entre um e outro, e eu vou estar buscando aqui agora a presença de Deus. Eu vou estar buscando aqui a presença do Senhor. Eu estou orando por Louveira, e Deus tem me colocado no coração de estar orando também por uma cidade chamada de Caraguatatuba. Eu vou estar orando então por Louveira, eu vou estar orando agora por Caraguatatuba e orando por aqueles que Deus colocar no meu coração. Que Deus abençoe a cada um. Eu não sou melhor do que ninguém e também não quero passar aqui por nenhum herói, como muitas pessoas querem. Eu não estou aqui para dizer se estou de jejum, se não estou de jejum, que quanto tempo estou fazendo, se estou fazendo campanha, se não estou fazendo campanha. Mas eu quis postar este vídeo, essa pregação e este pequeno estudo que eu dei aqui, que não é algo bem elaborado, para falar sobre a diferença do arrebatamento e da segunda vinda. Deus abençoe o dia de cada um e que dê livramento e que guarde, que se cumpra o plano de Deus na vida daqueles que têm ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor a todos.